Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos com essa pergunta, alguns irmãos chegando mais cedo aí para participarem da sessão, já se depararam com a projeção ali na parede, diz, mas seria Deus injusto em condenar quem Ele não elege? Vamos ver se isso é verdade, como é que isso funciona nas Escrituras Sagradas. Vamos ler, irmãos, o texto de Romanos, capítulo 9, os versículos 19 até o versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Verso 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eis o texto da palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, queremos clamar ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus tire de nós tudo que nos impede, ó Pai, de compreender a Tua palavra, tudo que nos impede de firmar um compromisso sincero com ela. Nos protege, nos guarda de nós mesmos, dos nossos corações, nos guarda do erro, ó Pai, e transforma a nossa teologia, o nosso pensamento cristão, naquilo que o Senhor deseja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Queria dizer a Lara que durante a oração, a gente ora e não conversa. Seria Deus injusto, irmãos, ao condenar quem Ele não elege? Assim como na última mensagem de Romanos, aqui no capítulo 9 que nós vimos, hoje também em Romanos 9, agora versículo 19 em diante, o apóstolo Paulo está argumentando, escrevendo uma argumentação contra uma objeção que ele tinha certeza que iria surgir do seu ensino sobre a soberana eleição incondicional de Deus. Você deve lembrar que Paulo já havia levantado um argumento anterior contra essas objeções que ele, conhecedor da igreja e do povo, sabia que surgiriam. A objeção aqui é a seguinte: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois é, quem resiste à vontade de Deus? Paulo tinha acabado de dizer, irmãos, nos versículos 17 e 18, o seguinte: pois a Escritura diz ao Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, que é Deus que está falando na primeira pessoa, não é o nome de Faraó. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Essa última frase foi que levantou a objeção. Espera aí, Paulo, se Deus tem misericórdia de quem Ele quer,
E se ele endurece o coração de quem ele quer, então por que ele culpa aqueles que têm seu coração endurecido? Se é ele que faz isso. A objeção aqui, irmãos, é parecida com a de um aluno que tira uma nota baixa. E aí chega para o professor e diz: não, professor, mas eu tirei nota baixa, mas não é minha culpa. Foi o senhor que botou aí a nota baixa. Se o senhor não tivesse botado a nota baixa, eu teria tirado a nota alta. Paulo apresentou um Deus, nos versículos anteriores, que é absolutamente soberano sobre tudo e todos. Essa é a questão. E essa é a questão até hoje. Quando se fala em um Deus que é verdadeiramente soberano sobre tudo e sobre todos. Ele decide quem vai crer em Jesus e será salvo, sem merecer, e ele decide quem vai permanecer em rebeldia contra ele, e por causa dessa rebeldia, vai ser condenado, agora sim, merecidamente. A salvação é imerecida, mas a condenação é merecida. Antes de nascerem, ou antes de fazerem qualquer coisa boa ou má, Deus amou Jacó e entregou Esaú para a maldade do seu próprio coração. Rejeitou Esaú. Deus, irmãos, é livre. Ele não está sujeito a influências externas a si mesmo. Esse Deus do conhecimento popular que diz: eu vou fazer aqui um voto com Deus, eu vou fazer uma promessa para Deus, que se Ele fizer assim, eu vou fazer assado. Deus não pode ser influenciado por nada fora dele. Quando Ele decreta quem vai receber misericórdia e quem não vai receber misericórdia, Ele faz por conta própria. Irmãos, tudo que nós estamos vendo na carta de Paulo aos Romanos nos ensina que Deus é absolutamente soberano. E o que nós vimos na mensagem anterior é que o fato de Deus ser completamente soberano é uma boa notícia para nós. Quando as pessoas relutam em crer na soberania de Deus, elas fazem isso por acreditarem que o fato de Deus ser soberano seria uma má notícia, seria uma coisa ruim. Mas a Bíblia afirma que Deus é soberano e que o fato dele ser soberano é uma boa notícia para nós. Porque se Deus é realmente soberano, o que isso quer dizer? Quer dizer que nada foge ao seu controle. Nada, nada. Nada grande, como uma guerra mundial, e nem nada pequeno, como cair de um fruto de uma árvore. Nada foge ao seu controle, nem mesmo o sofrimento está fora do controle de Deus, e nem todas as demais coisas que nós consideramos como sendo más. O fato de Deus estar no controle total do universo é uma ótima notícia para nós. Por quê? Porque Ele tem o controle, e nós sabemos de Romanos 8:28, que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se Ele não fosse soberano, Ele não podia prometer isso, que todas as coisas serão para o seu bem. Então, mesmo aquelas coisas pelas quais você tem passado, que são neste tempo um sofrimento terrível, saiba que Deus é soberano e poderoso para transformar estas coisas para o seu bem. Isso quer dizer
que a nossa salvação não depende de sermos bons. Porque se dependesse, meu irmão, ninguém jamais seria salvo. O que diz a Escritura? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Quem crer em um Deus que não interfere nas suas escolhas pessoais, está perdido. Não tem esperança. Porque ninguém tem a justiça mínima necessária para fazer a escolha certa sempre. Se depender da sua escolha, cedo ou tarde você vai escolher mal. Todos nós sabemos disso pela prática, e sabemos disso porque a Bíblia diz assim. Por outro lado, Romanos 10:11 diz assim: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Afinal, onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua confiança? É no fato de que você sempre fará as escolhas certas? Ou é no fato de que Deus já fez as escolhas certas para você? Nós vamos ver hoje 2 argumentos do apóstolo Paulo para defender a soberania de Deus nesse texto, a partir do versículo 19. O primeiro argumento, Paulo está defendendo aqui a ideia, ele está argumentando que um oleiro, acredito que todos aqui saibam o que é um oleiro, embora seja uma profissão que não é mais tão comum, mas ele está dizendo que um oleiro tem toda a autoridade, tem todo o direito sobre o barro, não tem? O oleiro chega-se ao barro, à argila, e ele tem autoridade para ele fazer o tipo de coisa que ele quiser. Daquela matéria-prima, ele faz o vaso que ele quiser, do jeito que ele quiser, para o propósito e fim que ele desejar. O versículo 21 é que diz isso. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Irmãos, o argumento aqui é muito simples, qualquer um entende. Oleiros sabem mais do que o barro, não sabem? Ele sabe melhor o que deve ser feito com o barro. Na verdade, o barro não sabe de coisa nenhuma. Por isso que Paulo argumenta no versículo 20, o verso anterior: quem é você, ó homem? E ele está falando o quê? Não está falando de um homem específico, né? De uma pessoa específica. Ele está falando do mero homem, o mero ser humano, um pedaço de barro. Quem é você, ser humano, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Em outras palavras, o primeiro argumento de Paulo aqui é simplesmente, irmãos, que nós, seres humanos, não sabemos o suficiente para julgar os atos de Deus. E foi exatamente isso que o irmão Assis falou quando chegou aqui e olhou para a pergunta: Deus seria injusto em condenar quem ele não elege? Ele disse: eu não tenho capacidade para responder essa pergunta. Eu não sou suficientemente sábio aos olhos de Deus para dizer que ele é injusto. Ele é Deus. Eu sou criatura. Eu sou um homem. Nós não sabemos o suficiente para julgar os atos de Deus. Até achamos, irmãos, que os nossos valores morais, culturais, que os nossos padrões,
que as nossas percepções científicas sejam muito elevadas, mas nós não podemos olhar para Deus e dizer: o Senhor usou a sua soberania de uma maneira insensata. Você pode olhar para Deus e dizer isso? O Senhor usou a sua soberania de uma forma injusta. Esse é o primeiro argumento de Paulo, que é bem simples. Diz respeito à capacidade. Capacidade de Deus e capacidade do homem. Existe uma diferença infinita entre o oleiro e o barro. E essa grande diferença prova que é uma tolice absurda se o barro criticar as escolhas do oleiro. Da mesma forma, é uma tolice absurda você, ser humano, criticar as escolhas do seu Criador. O segundo argumento, e vamos ver apenas dois, esse segundo argumento ele é um pouco mais profundo. Até pelo texto a gente percebe que ele é mais profundo, porque na primeira lida parece que a gente não entende nada. Parece que está meio confuso aí o que Paulo quis dizer. Mas com calma, com paciência, meditando na palavra, você chega lá. Eu acredito, irmãos, que esse seja o argumento mais profundo em toda a Bíblia, sobre por que Deus está sempre certo em eleger incondicionalmente a quem Ele quer amar, a quem Ele quer odiar, a quem Ele quer mostrar misericórdia e a quem Ele quer endurecer, a quem Ele faz vaso para a honra e a quem Ele faz um vaso para a desonra. E a razão mais profunda para a eleição incondicional de Deus, para que ela sempre seja justa, Paulo diz assim, é que a eleição exibe mais completamente a glória de Deus. Como assim, pastor? Como a eleição, a escolha de alguns em detrimento de outros, exibe completamente a glória de Deus. A eleição incondicional, irmãos, nos apresenta toda a completude da glória de Deus. Aí é que está um detalhe que as pessoas não percebem. A glória de Deus inclui a ira de Deus. E a glória de Deus inclui o julgamento justo que Deus faz contra o pecado. Deus nos elege incondicionalmente para que os vasos de honra, quem são eles? Os eleitos. Para que essas pessoas possam conhecer a Deus completamente e que possam adorar a Deus como o maior tesouro por toda a eternidade. Eu vou ler os versículos 22 e 23, e aí a gente está falando de escolhas, aí você decide, lembra daquele programa da década de 90? Né? Eu vou ler esses dois versículos e você decide se você acha que essa é uma afirmação que se enquadra com o que Paulo escreveu, ou se você discorda. Os versículos dizem assim: e se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, o que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória? É exatamente isso que você leu, viu? Não tente disfarçar, não. Não tente maquiar o texto. Não tente distorcer o contexto. O contexto nós já vimos que Paulo está falando de eleição incondicional, vem lá do início. E é exatamente isso que você leu. Paulo aqui menciona 3 propósitos de Deus, 3 coisas, até sublinhei aí para os irmãos. E esses 2 primeiros propósitos servem ao terceiro, que parece ser maior. O primeiro propósito está no versículo 22.
Deus age para mostrar a sua ira contra o pecado. Ele é um Deus santo, irmãos, e Ele detesta o pecado. Tenha isso em mente. Sempre que você pensar em pecar, Deus odeia o pecado. Ele não faz vista grossa para o pecado. Ele não entra em conluio com o pecador. Ele não entra em acordo com o pecador. Ele odeia o pecado e deseja demonstrar a sua ira contra o pecado, porque a ira de Deus revela a sua glória. O segundo argumento que Paulo fala aí, o segundo propósito, aliás, também está no versículo 22. Deus age para mostrar o seu poder no julgamento. Diz, tornar conhecido o seu poder. E o terceiro, toda essa autorrevelação de Deus é para tornar conhecidas as riquezas da sua glória. E a glória de Deus, mais uma vez, inclui a sua santa ira e o seu poderoso julgamento. Ele deseja revelar as riquezas da sua glória para os vasos de misericórdia. Explicando melhor, o argumento final e o argumento mais profundo que Paulo nos apresenta para o porquê Deus agir em liberdade soberana na eleição dos salvos, é que essa eleição incondicional exibe mais completamente a glória de Deus. E isso inclui a sua ira contra o pecado e o seu poder no julgamento. Acontece, irmãos, que as pessoas pensam que a ira de Deus é uma coisa feia que Ele deveria esconder de nós. As pessoas pensam que o poder de Deus no julgamento é um defeito de Deus que Ele não deveria ter. A ira de Deus e o poder de Deus no julgamento revelam a sua glória. E foi do desejo de Deus revelar a sua ira, o seu poder, para que os vasos de misericórdia, ou seja, os eleitos, possam conhecê-lo completamente. Você conhece Deus completamente? Ou você conhece um Deus que mais se assemelha ao Papai Noel, um bom velhinho? Você conhece Deus completamente? Você sabe que Ele não é só amor? Que essa não é a essência de Deus? Mas que Ele é um Deus santo? Que Ele é justo? Que Ele é reto? E que por isso Ele não se conforma ao mal e ao pecado? Só quando você conhecer a Deus completamente é que você vai poder adorá-lo como o maior tesouro por toda a eternidade. É que você vai poder valorizá-lo como o que há de mais precioso em todo o universo. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, e eu sei que o texto é um pouco rebuscado, eu já tentei até simplificá-lo. Não é meu o texto. Eu quero que você ouça alguém cujo entendimento dessas coisas está a anos-luz além do meu. Eu estou falando de Jonathan Edwards. Ele respondeu a seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte: Pastor Jonathan, por que um Deus bom e santo decretaria que houvesse endurecimento e mal no homem? Ouça com atenção, isso aqui não é a Bíblia, tá? É um homem que eu acredito que entenda corretamente o que a Bíblia ensina nesse ponto. Ele respondeu assim: é uma coisa adequada e excelente que a glória infinita de Deus resplandeça. E pelo mesmo motivo,
é adequado que o resplendor da glória de Deus seja completo. Me acompanhe aí, ó. Não é só uma parte da glória de Deus, é toda a glória de Deus. Isto é, que todas as partes de sua glória resplandeçam, que cada beleza seja proporcionalmente radiante, para que o observador tenha uma noção adequada, ou seja, correta, sobre Deus. Não é adequado que uma glória seja manifestada excessivamente e outra não seja manifestada de forma alguma. De que ele está falando? Isso é o que alguns fazem quando manifestam a glória do amor de Deus, mas rejeitam a justiça de Deus, rejeitam a santidade de Deus, rejeitam o zelo de Deus. Ele prossegue: assim, é necessário que a majestade terrível de Deus, sua autoridade e grandeza temíveis, justiça e santidade sejam manifestadas. Você não sabia que Deus é um Deus temível? Você está pensando que Deus é seu parceiro? Que é um igual a você? Mas isso não poderia acontecer, prossegue ele, a menos que o pecado e a punição fossem decretados. Isso quer dizer, irmãos, que se Deus não fosse glorioso em sua justiça, se Deus não fosse glorioso em sua santidade, Ele também não seria glorioso em seu amor. Ele também não seria glorioso em sua bondade. E Ele sequer seria Deus. Edwards prossegue: se não fosse correto que Deus decretasse, permitisse e punisse o pecado, não haveria manifestação da santidade de Deus em ódio ao pecado, ou em mostrar qualquer preferência em sua providência pela piedade diante dele. Não haveria manifestação da graça ou verdadeira bondade de Deus se não houvesse pecado a ser perdoado, nenhuma miséria a ser salva. Por mais felicidade que Ele concedesse, sua bondade não seria tão valorizada e admirada, e a sensação disso não seria tão grande. Só quando você percebe como era você, em que estado de morte espiritual você estava, é que você começa a entender a bondade e a misericórdia de Deus. Mas primeiro o seu pecado precisou estar em evidência. Primeiro a sua culpa precisou ser comprovada. E por fim ele diz assim: assim, o mal é necessário para a felicidade mais elevada da criatura e para a completude dessa comunicação de Deus, para o qual Ele fez o mundo, porque a felicidade da criatura, a sua felicidade, consiste no conhecimento de Deus. Você só será feliz se você conhecer a Deus. Nós não estamos falando de qualquer Deus, nós estamos falando do único Deus verdadeiro. A felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus e na sensação de seu amor. E se o conhecimento dele foi imperfeito, se você escolheu, eu quero ficar só com essa parte, não me fale de ira, não me fale de inferno, não me fale de julgamento, não me fale que eu preciso viver uma vida em santidade. Não, para mim, uma parte de Deus só basta. Eu quero ficar só com o amor. E assim muitos e muitos evangélicos têm romantizado o evangelho.
A felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus e na sensação de seu amor. Se o conhecimento dele for imperfeito, a felicidade da criatura deve ser proporcionalmente imperfeita. Eu vou concluir. Se depois de tudo isso, irmãos, se depois de tudo isso, ainda estamos no capítulo 9, mas se você ainda perguntar, espera aí, vamos com calma, mas por que Deus não deixou essa escolha a cargo das pessoas? Se você ainda perguntar por que não disponibilizar a salvação para todos, e depois retribuir a cada um segundo a sua livre decisão, se você ainda está perguntando isso, é bem possível que você não tenha lido o suficiente sobre a natureza humana na Bíblia. Mas nessa conclusão, eu quero ler alguns versículos com você, que certamente vão esclarecer os seus pensamentos. O primeiro deles é Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Você entende isso? Sempre e somente. Eu quero que você leia esses versículos à luz da pergunta que estamos pensando aqui. Essa seria a objeção que iria surgir. Por que Deus não deixou a cargo das pessoas? Por que a escolha não ficou com a gente? O seu pensamento, e aqui o texto trabalha uma questão literária, que é o pensamento do coração. Você espera aí, mas o coração não pensa, é porque o autor está se referindo à natureza, ao âmago do ser humano. A sua natureza é sempre e somente para o mal. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é... O que quer dizer que a doença é incurável? Ora, que não tem cura. Não tem cura, não tem tratamento, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por que Deus não deixou a nosso cargo? Romanos 3, 10 e 12, esse é o versículo que eu estou aprendendo com os meninos agora. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos esses textos, irmãos, dizem respeito aos seres humanos, e eles são excludentes, no sentido de que inclui todo mundo. Não são algumas pessoas que são assim, são todas. Em Romanos 7,18, o apóstolo Paulo, você conhece o apóstolo Paulo? Já ouviu falar dele? Já, não é? Você acha que o apóstolo Paulo, se você comparar, não precisa você responder não, mas compare a sua vida com a vida do apóstolo Paulo. E aí responda para você mesmo assim: quem é mais santo? Eu ou o apóstolo Paulo? Quem está mais perto de Deus? Eu ou o apóstolo Paulo? Quem é mais digno de confiança? Eu ou o apóstolo Paulo? Esse apóstolo Paulo escreveu assim, ó: sei que nada de bom habita em mim. E agora? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom,
mas não consigo realizá-la. Por que ele não consegue? Por tudo isso que nós vimos. A natureza do coração do homem é completamente depravada, irmãos. Se Deus deixasse a salvação a cargo das pessoas, entenda isso, Ele estaria automaticamente condenando toda a sua criação. Porque ninguém jamais iria querer se aproximar de Deus por iniciativa própria. Se a salvação dependesse de nós, tenha certeza disso, todos nós estaríamos eternamente perdidos. A salvação é uma obra da graça divina. A capacidade para crer e ser salvo é dada por Deus para aqueles que Ele elegeu. Não adianta tentar fugir disso. Mas espera aí, pastor. É isso mesmo, irmãos. A capacidade para crer e para receber a Jesus é dada àqueles que Deus elegeu. A ênfase bíblica é colocada na iniciativa de Deus, em oposição a depender inteiramente das escolhas humanas. Esse ensinamento bíblico é conhecido como monergismo, que quer dizer o quê? A salvação é uma obra exclusivamente de um, e esse um é Deus. Efésios 2, 8 e 9, todo mundo conhece. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 9,16 diz: portanto, isso não depende do esforço ou do desejo humano, mas da misericórdia de Deus. E vamos encerrar com esse texto, que é categórico. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 e 65. Jesus, o nosso Senhor, disse assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. E disse mais: é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Aí você pode perguntar, mas quer dizer que eu não posso me aproximar de Deus? E se eu quiser me aproximar de Deus? Se você quiser, meu caro, é porque Deus quis primeiro. Se você deseja viver uma vida com Jesus, glória a Deus, nós nos alegramos com isso. Se você se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado, reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, glória a Deus por isso. Você só quer fazer todas essas coisas porque Ele te elegeu para fazê-las. Não pense que foi uma coisa que você acordou um dia e disse: eita, hoje eu vou ser crente. Acordei com a vontade de ser crente. Aí agora eu pergunto: Deus é menos glorioso porque Ele decretou a existência do mal? Ele é menos glorioso porque decretou a existência da culpa do homem? Porque decretou a existência da justa punição do pecado? Ele é injusto por condenar o pecador? Paulo responde: não, ele não é. É exatamente o contrário. Ele é justo porque faz essas coisas. A glória de Deus resplandecerá mais verdadeiramente porque Ele decretou e porque Ele governa este universo do jeito que Ele é.
o esforço, irmãos, para roubar a soberania de Deus, negando o seu conhecimento prévio do pecado, ou então negando o seu controle final sobre o pecado. Esse esforço para minar de Deus a sua soberania é destrutivo para a fé, é destrutivo para a adoração. É uma grande desonra para a palavra de Deus e para a sabedoria de Deus, dizer que Ele não é soberano. E não é soberano, vírgula, vou explicar. Não. E não é soberano, vírgula, mas espera um pouco. Não. É soberano, ponto final. Ninguém é meio soberano. Ninguém é 50% soberano, ou é soberano ou não é soberano. Cristãos, meus irmãos, se vocês amam a glória de Deus, examinem bem o ensino da sua igreja. Examinem. Testem esses ensinamentos à luz da Bíblia. Mas, acima de tudo, examinem muito bem as suas almas. Veja se o que a Bíblia diz sobre a sua alma não é verdade. E se você for convencido pelo Espírito Santo de que tudo isso é verdade, seja grato ao Senhor, porque foi Ele que abriu seus olhos, porque foi Ele que te concedeu a fé em Jesus Cristo. Que a majestade de Deus, que o peso da sua glória e que a sua graça, o amor do seu Filho, morrendo e ressuscitando por nós, estejam sobre nós, repousem em nossas almas, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, Senhor, adoramos ao teu nome, a tua glória, a tua majestade, pelo que o Senhor é. Nos humilhamos, ó Pai, reconhecemos a nossa limitação, a nossa total dependência do Senhor, para a salvação e para a vida de santidade. E por isso mesmo nós nos alegramos nessa boa notícia, de que o Senhor é conosco sempre e que não nos abandona. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia crescermos mais e mais no conhecimento do Senhor, porque só assim poderemos adorar a Ti, ao Senhor verdadeiramente, e só assim seremos verdadeiramente felizes e satisfeitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.